o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Quinta Feliz. Acabei de encontrar a Viúg ali fora e a gente denominou que essa quinta é Quinta Feliz, tá? Então, a partir de agora, as nossas quintas serão muito mais felizes. Espero que você esteja estudando, que você esteja bem, que você esteja acompanhando o nosso cronograma. E hoje a gente acabou de falar, botei até um batom aqui meio colorido pra gente conversar. Acabei de tomar aqui, ó, minha Coca-Cola com café, pra ver se a gente chega com vida até o final da semana, né? E voltando, né, a falar de química, nós vamos terminar hoje, na verdade terminamos na semana passada, os aspectos macroscópicos. Quando a gente fala de aspectos macroscópicos, a gente está pensando no olho nu. O que eu vejo a olho nu. Então, a gente falou na semana passada sobre substância pura, mistura, classificamos átomos, classificamos molécula e Falamos sobre os processos de separação de misturas. Espero que você tenha feito os exercícios que falei. Espero que você tenha baixado seu material, olhado lá as outras separações de misturas que eu coloquei como complemento. Nós falamos das principais. Bom, hoje, então, a gente começa a falar dos aspectos microscópicos. A gente denominou o átomo, lá na semana passada, o átomo como menor parte da matéria. E aí a gente foi estudar a matéria como um todo. A matéria a olho nu, né? A matéria com suas classificações. Só que a gente precisa entender também o que essa menor parte da matéria influencia no que ela é, né? O que essa menor parte da matéria faz parte. Como ela se comporta, da onde que descobriram o átomo, de onde vem, o que ele é. Hoje a gente começa, então, a estrutura atômica. A gente vai começar a estudar essa menor parte da matéria, que são os modelos atômicos. Vamos entender de onde veio, qual é a história. Deixa eu só achar o passador que eu não sei onde está. Passa aí para mim, por favor, Renanzito, só para eu colocar no... Pode mais um, fazendo favor. Isso, beleza, pode deixar aí. Agora eu vou ficar aqui para não ter um tempo bom. Átomo, que a gente sabe, então, a denominação de átomo, já sei, é a menor parte da matéria. Denominação de átomo, menor parte da matéria. O átomo, ele é tão pequenininho que ele é menor... Imagina a ponta de um alfinete. A ponta de um alfinete dividido por 10 mil. Essa ponta desse alfinete dividido por 10 mil é um negócio tão pequenininho que a gente não vê a olho nu, a gente não vê no microscópio, a gente não tem como mensurar. Mas alguém estudou ele pra gente. Esse átomo, essa menor parte da matéria, ele vem lá da filosofia. A ideia de átomo vem de Demócrito. Você vai estudar com o professor Leandro Vieira. Demócrito vai falar sobre átomo com você. Inclusive, já caiu na prova do Enem uma questão sobre Demócrito e eu só fiz
porque ele falava de átomo, que eu faço a menor ideia quem foi Demócrito. Sei que foi um filósofo, sei que ele estudou o átomo, mas você vai saber muito mais do que eu, provavelmente, porque você está estudando com o ProEnem, estudando com o professor Leão Vieira. Então, ele vai falar com você lá sobre Demócrito, a ideia de átomo de Demócrito. Mas Demócrito foi o primeiro pensador a idealizar a ideia de um átomo. Antes dele, tudo que existia para todas as pessoas vinha daqueles 4 principais elementos: ar, terra, fogo e água. Tudo que se formava vinha dessa união aí, né? De ar, terra, fogo e água, dessas transformações. Até que Demócrito começou a enxergar ali que o átomo, que as coisas elas eram feitas por uma pequena partícula indivisível. Que tudo era feito dessa partícula que era indivisível. E aí, Leucipo e Demócrito, né? Leucipo era um seguidor de Demócrito, foram os primeiros pensadores sobre do que eram feitas as matérias, o que era esse átomo. Então, para Leucipo e Demócrito, lá em 400 e poucos anos antes de Cristo, denominou átomo como uma parte, a menor parte da matéria, sendo neutra, dura e indivisível. A menor parte da matéria era neutra, dura e indivisível. Vem para o quadro. Só que isso aí ficou só no campo das ideias. Por que só no campo das ideias? Só no campo da filosofia, Carol? Porque eles não fizeram experimentos. E aí você depois pode dar uma olhada, uma estudada sobre método científico. Para algo ser dito como verídico, passa lá por todo o método científico. Se cria hipótese, se levanta provas, se testa, se faz experimentos, até que aquilo se torne ciência. Então, o Leucipo lá e Demócrito ficou só no campo das ideias. Mas algo batia aqui, ó, no ouvidinho de um cara que depois de muitos anos após Demócrito, que foi o Dalton, aqueles caras lá pensavam isso, vou estudar. E aí Dalton consegue fazer um experimento que pra gente não tem grande relevância pro Enem, o Enem não vai te cobrar o experimento de Dalton, mas para Dalton, o átomo continuou sendo duro, indivisível e maciço. Tem massa dentro. Vou botar, tem massa. Duro, indivisível, maciço. E o principal, ele já imaginava que ele era neutro. Claro, a física ali, ela já estava muito avançada sem nem saber o que era verdadeiramente um átomo. Então você conseguia observar que aquele átomo ele era neutro. Presta atenção em mim agora. O Dalton, ele teve lá, claro, a ajuda das leis ponderais de Lavoisier para imaginar o que é o átomo, para fazer experimentos com o átomo. Algumas coisas importantes que Dalton falou, né? Átomos diferentes, na verdade, que Dalton falou não. Algumas hipóteses que Dalton teve, umas verídicas, outras não, mas que chegamos à conclusão do seguinte: átomos diferentes do mesmo elemento possuíam o mesmo número de prótons, tá? Que a gente não se sabe, a gente sabe hoje o que é próton, mas naquela época não se sabia. Então, para Dalton, todos os átomos eram iguais. Não eram, né? Os átomos, eles não eram iguais. Hoje a gente sabe que existem um monte de tipo de átomo, um monte de tipo de elemento químico. Então, para Dalton, o átomo era duro, maciço e indivisível. Depois de Dalton, veio um cara chamado Thomson, que fez o experimento dos raios catódicos, tá? O experimento dos raios catódicos fez com que Thomson descobrisse... tem um exemplo, tem uma coisa aqui. Os vestibulares gostam muito de dizer que os modelos atômicos, modelo de algo quer dizer que eu tenho uma ideia do que aquilo é. Então, eu crio um modelo para aquilo. Para Dalton, como o átomo era duro, indivisível e neutro, o seu modelo passou a ser uma bola de bilhar.
Uma bola de bilhar, uma bola de gude, uma bola de sinuca era a ideia de Dalton. Dura, indivisível, neutra e maciça. Aí Thomson foi lá e fez o experimento dos raios catódicos e acabou descobrindo que esse átomo, ele não era indivisível. Que esse átomo tinha uma divisão e que ele apresentava uma carga, que ele apresentava uma partícula, que ele denominou de elétron. Então, quem descobre o elétron é Thomson. E ele já diz que o elétron é negativo. Ele consegue, a partir dos raios catódicos, não vou te mostrar, mas já vou deixar aqui escrito para você dar uma olhada se você tiver curiosidade, que foi o experimento dos raios catódicos. Ele descobre que o átomo ele deixa de ser indivisível. Agora ele tem uma subpartícula que ele denominou de elétron e ele descobriu isso a partir do experimento dos raios catódicos. Mais um detalhe, apesar dele descobrir o elétron, ele continuava percebendo que o átomo era neutro. Então, se algo é neutro, eu não posso ter só carga negativa. Para Thomson, o átomo era como se fosse um pudim de passas. Como assim, Carol? Ele ainda continuava tendo massa. E como é que pode ele ter uma carga negativa e ainda continuar sendo neutro? Porque para Thomson era uma esfera com massa positiva, tudo bem? A massa da esfera era positiva e ele tinha ali elétrons incrustados, como se fosse um pudim de passas, um panetone. A massa era positiva e as suas frutas lá no panetone eram os elétrons negativos. Todas as vezes que a gente tem algo de carga positiva e de carga negativa semelhante, eu tenho uma coisa neutra. Então, na verdade, o pudim de passas era a ideia do que era o átomo para Thomson. O que eu preciso saber, Carol? Que Thomson descobriu a primeira carga. Thomson descobriu a primeira partícula ou subpartícula do átomo, que é o elétron de carga negativa. E aí, Thomson, beleza, ficou por um tempinho. Se você olhar aqui no teu material, tem as datas, tá? Que você não precisa necessariamente gravar, mas tem aqui só para você memorizar, ou dar uma olhada e tal. Em 1911, um cara chamado Rutherford, tô te contando a história da química, olha que legal. Rutherford falou assim, cara, tô achando essa parada esquisita. Como é que pode o átomo ter carga negativa e não ter carga positiva? Eu vou fazer um experimento. E aí, Rutherford faz o experimento da folha de ouro, que esse eu quero te mostrar, porque eu sinto que em alguma prova de vestibular esse experimento ainda pode aparecer. Então vem aqui, vou no cantinho. Imagina que eu tenho uma folha de ouro, elemento químico ouro. É uma folha, como se fosse uma folha de papel, mas era de ouro, povo rico. Se sabia que o polônio ele emitia algumas coisas que se comportavam de forma diferente. Marie Curie, nessa época, estava descobrindo a radioatividade. Marie Curie, nessa época, estava lá estudando a alfa, beta, gama. Fica tranquilo que você vai aprender isso com calma. Se sabia que o polônio emitia uma coisa que era positiva. Mais tarde, a gente foi descobrir que isso que era emitido era uma partícula alfa. Preste atenção em mim, que a história é maneiríssima para você entender. Se eu tenho uma folha de ouro é matéria. Essa matéria é constituída por átomos, né? Então, eu sei que nessa folha de ouro eu tenho vários átomos. E até então, o que se sabia do átomo é que ele era neutro e que tinha, sim, elétron. Então, se sabia que nessa folha de ouro eu tinha elétrons ali. Para e pensa. Se eu tenho algo sendo jogado ali de carga positiva, e eu sei, já foi comprovado que existe carga negativa, carga positiva atrai ou repele
a carga negativa. Cargas opostas acontecem o quê? Se atraem, né? Então, eu conseguia, através de uma chapa, através de uma chapa, através de um efeito fotoelétrico, de uma câmara de fotoeletricidade, a gente vai chamar disso agora, porque a gente sabe que o nome é esse, se conseguia perceber o desvio dos ângulos. E aí, quando eu coloco a carga positiva, se eu tenho carga negativa, automaticamente essa carga se desvia. Se essa carga se desviasse e eu conseguisse enxergar, eu tenho certeza que existe elétron. E por que ela se desviava? Porque ela era atraída. Se eu estou jogando uma carga que é positiva, ela vai ser atraída pela carga que é negativa, né? E aí, bum, perfeito, aconteceu esse puxão, aconteceu o desvio. Perfeito, Thomson, existe elétron mesmo. A carga positiva foi atraída pela carga negativa e enxerguei o desvio. Existe elétron mesmo. O que não se esperava é que passou direto. Quer dizer que não é mais maciço, né? Porque se fosse maciço, essa carga ia parar. Se passa direto, quer dizer que existe espaço livre. Se existe espaço livre, nem tudo é massa. Só que o que não se esperava é que algumas dessas partículas voltassem. Quando elas voltam, me diz que elas bateram em alguma coisa e voltaram. Como é que eu faço repulsão de carga? Eu faço repulsão de carga quando eu tenho cargas iguais. Então, o que aconteceu? Essa partícula alfa, ou essa carga positiva, encontrou uma carga igual a ela lá dentro e repulsou. E voltou, sofreu repulsão. Se ela volta, opa, existe carga positiva. Se a carga volta, existe carga positiva. Bingo! Sabe o que o Rutherford descobre? O Rutherford vai lá e descobre a sua carga positiva, o próton. E aí, Carol, como é que ele sabe que está organizado desse jeitinho? Porque agora, o átomo para Rutherford é o átomo do diminêutro. É o átomo que a gente chamou de sistema solar. Como se fosse o Sol no meio e os planetas girando. Para Rutherford, os prótons dentro do núcleo e os elétrons na eletrosfera. Mas como é que ele sabe que existia núcleo, Carol? Porque voltaram poucas partículas. Essa carga positiva, ela não está espalhada. Porque se ela tivesse espalhada, porque o próton é positivo, se essas cargas positivas estivessem espalhadas no átomo, muitas cargas voltariam. Mas não voltaram muitas, voltaram poucas. Voltaram a que se encontraram com um núcleo, que é como Rutherford denominou a divisão do núcleo, do elétron, núcleo e eletrosfera. E aí, você vai falar assim, Carol, entendi. A minha carga positiva batia e voltava. Mas como é que ele sabe? Por que o átomo continuava sendo neutro? A tua resposta está na tua pergunta, cara. A carga positiva existe. A carga negativa também existe. E para o átomo ser neutro, essas cargas têm que ter a mesma quantidade. As cargas positivas ficaram dentro do núcleo. Todas as cargas positivas ficaram dentro do núcleo. E aí, ele denominou esse modelo de sistema solar, ou átomo do diminêutro. E aí, ó, deixa eu só ajeitar para ficar mais bonitinho. Meus desenhos não são tão bonitos assim, né? O átomo do diminêutro, eu tenho ali o núcleo, que tem os prótons, e os elétrons girando em volta da eletrosfera.
Nesse meio do caminho, junto com o Rutherford, eu vou colocar o James Chadwick. O James Chadwick conseguiu, junto de estudos, descobrir que dentro desse núcleo não tinha só próton. Imagina que eu tenho um lugar muito, muito, muito pequenininho, cheio de carga positiva. Cara, essas cargas positivas, elas vão se bater o tempo inteiro. Como é que existe átomo? Como é que existe o núcleo? Se eu tivesse um lugar tão pequenininho, cheio de carga igual, ele iria se repulsar o tempo inteiro. E aí, o James Chadwick diz para mim agora que no núcleo eu tenho próton e uma coisa chamada nêutron, que é neutra. O nêutron existe no núcleo na tentativa de estabilizá-lo. Imagina que eu tenho um monte de carga positiva. Entre essas cargas positivas, eu tenho ali os nêutrons, impedindo, né, que os prótons se repulsem. Então, nesse mesmo tempo, eu descubro o nêutron, que tem carga neutra, e na eletrosfera eu tenho o elétron de carga negativa sendo atraída pelo núcleo ali bonitinho. E aí, um cara que era do laboratório de Rutherford, chamado Bohr, ele é o talarico da história. Rutherford era mentor de Bohr e Bohr roubou a mulher de Rutherford. Bohr é o talarico dele, tá? Deixa eu só ver, antes de continuar, se tem alguma pergunta aqui. Ah, Sofia, ainda não se sabia como que os prótons não puxavam, né, os elétrons para dentro do núcleo. Agora já se sabe. Se sabe que eles ficam ali rodando por uma força repulsiva, tá? Eles não são atraídos, não grudam por conta dessa força, tá? E aí, Bohr roubou a mulher de Rutherford. Estudava lá com ele, beleza. E aí o modelo de Rutherford-Bohr é o modelo que a gente estuda até hoje. O que Bohr fez? Bohr virou e falou assim, pô, vou estudar essa parada aí, Rutherford. Beleza, tu sabe que existe núcleo, tu sabe que existe eletrosfera. Eu vou estudar essa eletrosfera. Aí sabe o que Bohr te diz? Bohr te diz que agora a eletrosfera, ela é dividida em níveis. Em níveis de energia. E aí, agora para Bohr, o seu átomo é núcleo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas ou níveis, que é a mesma coisa. Então, agora, o que o Rutherford fez? Foi lá, estudou a eletrosfera e te disse que essa eletrosfera tem 7 camadas. Ainda continua tendo elétrons. Dentro desse núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. É exatamente a mesma história de Rutherford. Só que agora ele descobre que os seus elétrons eles estão em níveis de energia. E esse nível de energia cresce desse jeitinho. Você vai ter uma aula já só disso. Beleza? E aí, depois de Bohr, vem um cara chamado Sommerfeld. Opa, é em cima. Né? Sommerfeld vai estudar os subníveis de energia. S, P, D, F. Vai estudar o orbital. Vai aprofundar. Aí eu vou colocar assim, ó. Aprofunda a eletrosfera. Aí eu posso te contar uma coisa? Qual é o átomo de 1930 para cá? O átomo de 1930 para cá é o átomo que é dado pela física quântica ou pela química quântica. O átomo é um borrão. A gente não consegue hoje dizer, na verdade, Renan, você vai brigar comigo, mas eu bem queria mostrar um vídeo aí depois, se puder.
Não briga comigo. Eu acho que tá na última folha. Mas se não tiver, não tem problema não. Eles têm o material e eles colocam em casa. Eu vou te mostrar como é um átomo hoje, né? No final do ano passado, os físicos conseguiram pela primeira vez, eu vou te contar essa história já, chegar num átomo, na verdade, por um raio-x. Então hoje, hoje a gente tem a ideia de que um átomo é uma nuvem com os elétrons ali, que existe o núcleo, mas não é tão demarcado quanto isso aqui. Pode ser que daqui a 50 anos, conforme a tecnologia avance, que a gente consiga chegar na ideia do que realmente é o átomo, de uma foto realmente dele, porque a ciência nunca para. A ciência não para. Então pode ser que daqui a alguns anos a gente consiga chegar na foto bonitinha de um átomo. Qual é o átomo que cai no vestibular, Carol? Qual é o átomo que a gente estuda, que aparece no Enem, que aparece na UERJ? É o modelo de Rutherford-Bohr. A gente chama de Rutherford-Bohr porque, na verdade, o Bohr ele só organiza a ideia do átomo de eletrosfera de Rutherford, além de roubar a mulher dele. Mas eu tenho ali o átomo de Rutherford-Bohr como um átomo que a gente, que cai no vestibular, que é cobrado e tudo mais. Beleza? Tira um printão, que eu vou lá pro seu material. Ana Júlia botou Bohr, o último romântico. Romântico? Tá larico, né? E aí? Ih, tá funcionando não. Ah, já tá aqui, ó. Falei que era na última, mas tá aqui. Agora tá funcionando. Tá não. Jeito eu não tenho, né? Entendi, Renan. Presta atenção. Ai, Renan, não tá funcionando. Só tá funcionando pra frente. Tá, vai, vou deixar até ali. Aí eu coloquei pra você aqui a reportagem. Eu disse pra tu que muitas vezes na prova do Enem, o Enem traz artigos, o Enem traz reportagens, o Enem traz muitas coisas atuais. E como isso aqui é de 2023, e é uma coisa muito maneira, é uma evolução da ciência, eu quis trazer a reportagem pra você. Eu vou te dar uma dica já depois ali, no final da aula, me lembra, tá? Se eu esquecer, você me lembra de te dar a dica de como estudar química lá pro Enem. Em feito inédito, cientistas tiram raio-x de um único átomo. E a partir desse raio-x, você consegue descobrir o tipo de elemento químico que tu tem ali. Porque você consegue ver o átomo, aí você sabe, né, que o átomo, lembra da história que eu te contei na primeira aula, que o conjunto de átomos com o mesmo número de prótons caracteriza um elemento químico? Então, a partir da foto, do raio-x, você consegue descobrir qual elemento químico é. Essa reportagem é uma reportagem de 2023. E tá aí, muito legal, né? Porque a partir disso você consegue construir várias aplicações dentro do meio ambiente, da medicina e tudo mais. Tá aqui, tá disponível. Se você não conseguir achar, se você não conseguir clicar, você só coloca assim, Galileu Galilei, revista, raio-x de um átomo. Leia, tá? Fica como dica para você estudar. O Enem adora trazer artigos e novidades científicas. Todas as suas provas têm sempre uma novidade científica. Então fica como dica dentro dessa aula para você dar uma lida. Dá uma lida no artigo, dá uma lida em quem descobriu. Se não me engano, eles ganharam um prêmio Nobel por conta disso. Então vai lá, lê, participe da ciência, tá? Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode fazer ciência. Basta acreditar, ter consistência e estudo que você pode ser um cientista, tá bom? E aí, eu chego, vou apagar, vai lá tirar um print, que aí eu venho falar disso aqui, Rapidex. Foi. Vou apagar tudo, hein? Tudão. Olha, ó, me perguntaram ali, a Sofia, como Rutherford... Ah, não, já respondi a Sofia, né? E aí, Sofia, os prótons não atraem o Rutherford por essa força elétrica que existe ali, beleza? Aí, Carol, beleza, você me contou a história
contou lá que vem da filosofia, de Demócrito e blá, 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 não sei o quê. E aí alguém foi estudar, fez experimentos e tudo mais. Chegamos ao átomo do dia de hoje. Quem é o átomo hoje? O átomo hoje, ele é constituído de núcleo e eletrosfera. Beleza? Esse núcleo, ele tem dentro dele prótons de carga positiva, nêutrons de carga neutra. Para que existe o nêutron, Carol? Existe o nêutron para estabilizar o núcleo. Então, a principal função do nêutron é a estabilização do núcleo. E na eletrosfera, eu tenho os elétrons. Esse átomo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 camadas ocupadas. A gente, quando disser camada, vai chamar de KLMNOPQ. Se chamarmos de nível, é a mesma coisa. Nós vamos dizer que ele vai do 1 ao 7. Então, é a mesma coisa de eu dizer que eu estou no nível 1, é a mesma coisa de eu dizer que eu estou na camada K. Exatamente a mesma coisa. Se eu estou falando de nível de energia, o nível de energia cresce desse jeitinho, tá? A última camada é a camada mais energética, tá? Um detalhe. Todos os átomos ocupam todas as camadas? Não. Você vai perceber isso lá na distribuição eletrônica na aula que vem. Mas ele tem as 7 camadas, só não necessariamente são preenchidas são todas preenchidas. Aí vem pra cá. E aí, foi o que eu falei. Dividido em 7 níveis ou 7 camadas. Chamei de camadas KLMNOPQ, chamei de nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No estado fundamental, as partículas de cargas positivas são iguais às partículas de carga negativa. Então, o átomo, no seu estado fundamental ou neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Eu tenho que ter o mesmo número de cargas positivas, tendo o mesmo número de cargas negativas. O átomo sofre muitas alterações na sua eletrosfera. A sua eletrosfera, na semana que vem, você também vai entender que eu tenho uma certa quantidade de elétrons para que ela seja estável, para que ela esteja completa. E para isso, os átomos eles vão perder, ganhar ou compartilhar elétrons. E aí eu venho te dar outras informações. A minha caneta pesa. Ela pesa porque o conjunto de átomos que a forma pesam. Esse átomo pesa, então. A gente vai classificar um átomo com a massa de um átomo com a letra A. A massa de um átomo deveria ser o somatório de tudo que existe nele. Então, deveria ser o somatório de próton, nêutron e elétron. Só que elétron tem uma massa muito desprezível. É 1 sobre 1.800 e pouquinho. Quer dizer que é muito próximo de zero. Então, você vai somar a massa, um número que é muito próximo de zero? Não. Então, eu tenho a massa de um átomo sendo o somatório de prótons mais nêutrons. A massa de um átomo é representado pela letra A e é o somatório de prótons mais nêutrons. A representação de um átomo é sempre, e o PAC, a massa em cima do lado direito, o número de prótons do lado esquerdo no canto subscrito. Carol, quem é Z? Z é o número de prótons, que a gente vai chamar agora de número atômico. Lembra que eu falei com você que um átomo ele sofre mudança na eletrosfera? O núcleo é muito duro, muito fechadinho. Eu não mudo o núcleo a não ser lá na radioatividade. Então eu precisava dar um número de identidade para um átomo que não se alterasse. O número de identidade de um átomo é o número de prótons. Por isso que eu chamo de número atômico. O oxigênio tem número atômico 8 aqui no Japão, nos Estados Unidos, aonde for. É o código de identificação. Por exemplo, no ferro, a massa do ferro é 56, o número de prótons do ferro é 26. O número atômico do ferro é 26. O código de identificação do ferro é 26. O número de prótons dele é 26. Então, se eu pego, passa
Para mim, Renan, por favor. Obrigada. Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, do lado de cá, o magnésio não, porque vai confundir tua cabeça primeiro. Vou pegar o próprio ferro que tá aqui. Eu sei que a massa do ferro é 56. A massa é 56. O número de prótons é 26. Quem é o meu número de nêutrons, Carol? O meu número de nêutrons é a diferença entre eles, não é? A massa não é o somatório de prótons mais nêutrons? Se a massa é o somatório de prótons mais nêutrons, eu faço uma regrinha matemática, ó. A massa é 56, o número de prótons é 26. Qual é o meu número de nêutrons? Meu número de nêutrons é 56 menos 26. Meu número de nêutrons é 30. Então, eu consigo, sim, saber o meu número de nêutrons de um átomo, tá bom? E aí... ali a pergunta, o número de nêutrons e prótons tem que ser iguais? Não, acabei de te mostrar que não. O número de prótons e elétrons, quando o átomo for fundamental, ele é igual. Por exemplo, esse átomo aqui é um átomo no estado fundamental. Se eu sei que eu tenho 26 prótons, na eletrosfera também vão ser 26 elétrons. Lembra que a carga positiva tem que ser igual à carga negativa. Beleza? E aí... Passa para mim, Renanzito, por favor. Já vou falar de alotropia. Não, é isso mesmo. Queria só confirmar uma coisa. Carol, faz mais um? Vou fazer. Olha para cá. Vou escolher, por exemplo, o elemento oxigênio. O número de massa do oxigênio é 16. O número de prótons do oxigênio é 8. Tá? Número de massa é igual a 16. Número de prótons é igual a 8. Eu consigo achar o número de nêutrons. A é igual a P mais N. Número de massa é 16. Número de prótons é 8. Quem é o meu número de nêutrons? 8 também. Coincidência, tá? Número de nêutrons é 8 também. Carbono 14. 14 de massa, 6 de prótons. Carol, aonde eu acho o número de prótons? O número de prótons é sempre o número atômico, lembra? Na tabela periódica você sempre vai ter o número atômico. Então você consegue saber o número de prótons. E a massa também. Aí o Francisco me perguntou, a massa sempre vai ser maior? Sim, Fran. Sabe por quê? Porque a massa é o somatório de tudo. Então é o maior número que eu posso ter, é o somatório de tudo. Aqui, ó. Qual é a massa do carbono? 14. Qual é o número de prótons do carbono? 6. A massa é prótons mais nêutrons. A massa é 14 e o número de prótons é 6. Qual é o meu número de nêutrons? O meu número de nêutrons é 8. Eu consigo, a partir daquela continha, chegar a um número de nêutrons, tá? E aí eu quero falar sobre uma coisa para a gente encerrar, chamado alotropia. Alotropia é um fenômeno em que eu tenho duas substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Como assim, Carol? Ozônio e oxigênio. São dois gases completamente diferentes, não são a mesma coisa, mas são formadas pelo mesmo elemento químico. Esse cara é formado pelo elemento oxigênio, esse cara é formado pelo elemento oxigênio também. Mas são coisas diferentes. Oxigênio que você respira, ozônio na camada de ozônio. São substâncias diferentes. São substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Eu tenho ali o fenômeno da alotropia. Já escutaram falar do carbono grafite e do carbono diamante? São coisas completamente diferentes, mas são formadas pelo mesmo elemento químico, que é o carbono. Então, são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Eu tenho alotropia. Aqui, a minha alotropia é dada pela quantidade de átomos. Aqui eu tenho 3 átomos, aqui eu tenho 2 átomos. A alotropia por atomicidade. Outro exemplo, fósforo branco e fósforo vermelho.
Um é tóxico, o outro não. São substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Aqui eu tenho 3 átomos de fósforo, aqui eu tenho 4 átomos de fósforo. Substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Vai lá tirar um printão, por favor? Foi? Ô, Renanzito, abaixa ali as perguntas para mim, por favor. Expliquei já, Eloá. Perfeito, Paulo. É o mesmo fenômeno que acontece com o grafite, o grafeno e o diamante. Porque o número de elétrons não influenciam na massa? Porque o elétron tem massa desprezível. A massa de um elétron é 1 sobre 1800 ela vai fumaça. Então a massa do elétron é muito próxima de zero. Para que eu vou ficar somando a massa de algo muito próximo de zero? Então na massa atômica o elétron não tem muita influência. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha visto a fofoca acadêmica lá do Rutherford Bohr. Eu te espero daqui a pouquinho em Química 2. Um beijo e até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.